tarde, pessoal! Vamos então iniciar mais um Siqueira Bem? Eu sou a Aline Siqueira, sou professora de Educação Física aqui da nossa cidade de Cabreúva. Um oi especial também para o pessoal que assiste a gente, que acompanha a gente das outras cidades. E sejam muito bem-vindos nessa tarde maravilhosa. É isso mesmo, boa tarde a todos. Já agradeço novamente em estarem nos acompanhando em mais uma quinta-feira. Para quem não me conhece, eu sou a Luana Siqueira, sou nutricionista aqui em Cabreúva e vamos para mais um programa cheio de coisa boa aí para vocês. E hoje a gente vai ter o imenso prazer de receber a doutora Débora novamente para falar sobre prevenção e saúde bucal infantil. Bem-vinda, Débora. Obrigada mais uma vez pelo convite e boa tarde a todos. E é isso aí, vamos então falar dos nossos apoiadores? Maria Flora Semijoia, Rita Cabeleireira, cuidando demais dos nossos cabelos. Lá o nosso querido Aline Siqueira, Pilates Estúdio, lapidando cada dia mais o teu corpo. E novamente, Maria Flora Semijoias, lembrando, mamães... Aliás, filhos, vamos lá, Maria Flora Semijoias e Rita Cabeleireira, hein? Vamos cuidar dessa mulherada que as mamães vão adorar. E pra gente começar hoje, vamos começar falando um pouco de crianças, mas ainda não vai ser com a doutora Débora, né? Vamos falar um pouquinho sobre alimentação e eu quero que a Luana conte um pouquinho mais sobre aquele projeto que você comentou, né, esses tempinhos atrás, em algum dos programas atrás, que você está fazendo. Então, conta pra gente qual é o objetivo, né, desse programa diferenciado que está tendo na nossa cidade de Cabreúva para as nossas crianças maravilhosas. É isso mesmo, Aline. Esse projeto chama Nutrindo de A a Z, que é o meu programa de educação nutricional infantil. E qual que é o objetivo principal disso? É construir uma consciência alimentar nessas crianças, de uma forma lúdica e respeitosa. E como que a gente faz isso? Com uma metodologia e ferramentas adaptadas a cada fase do desenvolvimento dessas crianças. Então, através de aulas de educação nutricional, eu atinjo diretamente esses pequenininhos e também através de um acompanhamento individualizado ali familiar, para que a gente tenha realmente um objetivo e um resultado assertivo nessas crianças, que vai fazer diferença completamente nos adultos e nos adolescentes que eles vão se tornar também. Literalmente atingindo pela raiz, né? Exatamente. E aí me conta, só pode ser feito dentro da escola? Me explica melhor sobre isso, né? Eu sou mamãe, tenho muitas mamães amigas, né? E hoje, né, pós-pandemia, estamos com mais mamães e que a gente começou, eu mesma comecei a pesquisar, entender um pouco mais. Então explica pra gente, Lu, só pode ser dentro da escola? Ótima pergunta. Não é somente dentro da escola. Esse projeto eu aplico sim num colégio aqui em Cabreúva, o Objetivo Cabreúva, porém essa metodologia e essas ferramentas podem ser usadas aonde quer que esteja os nossos pequenos. Então eu consigo aplicar ele no atendimento domiciliar, por exemplo, que é um acompanhamento individualizado que eu realizo, como em qualquer outro ambiente que crianças frequentem também e que tenham ali os pais juntos nessa intenção de construir essa consciência alimentar, esse olhar diferenciado para a alimentação. Acho muito show, acho muito legal papais começarem a pensar um pouquinho mais sobre a alimentação dos nossos pequenos. Vou falar agora um pouquinho por mim, né? E até pelas mamães que eu tenho acompanhado, eu vejo que hoje, infelizmente, né, as mamães novas, elas têm uma certa preguiça de ler, né, de se atualizar. E aí a gente vai muito para aquilo que já era do passado. E não que quem estava no passado naquele momento estava errado, mas o passado passou, né? E a gente já se atualizou como tudo se atualiza. Então eu acho muito interessante, sim, tanto o que a Luana veio falar de você procurar uma nutricionista, a sua pediatra que seja, e se atualizar sobre a alimentação adequada para os bebês dali em diante, quanto o que a Débora vai contar aqui pra gente em relação à parte dentária,
né, das crianças. Eu creio que isso faz muita diferença. Eu sou mamãe, meu filho tem 1 ano e 2 meses e eu estudei, eu sou professora, eu também estudo sempre, mesmo assim eu fui ler, fui entender sobre o tal do BLW, que ainda tem muito julgamento em cima, mas é uma alimentação maravilhosa e que estimula no desenvolvimento motor, inclusive, da criança. Eu acho que vale muito a pena vocês procurarem por essas profissionais que estão aqui hoje para fazer muita diferença na vida do teu filho, que eu sei o quanto você ama ele, hein? Não é não? Perfeito. E pra gente começar, então, vamos conversar um pouquinho com a nossa querida doutora Débora. Débora, conta pra gente, né? Já não é a primeira vez que você tá vindo aqui com a gente, já é a segunda vez contando um pouquinho do seu trabalho, mas pra quem não assistiu da outra vez, explica pra gente como é que é o seu trabalho, fale brevemente como é que funciona sobre o que você faz. Bom, eu sou cirurgiã dentista, esse ano eu fiz 25 anos de formada já, né? E trabalho aqui em Cabreúva já há 24 anos, né? Atendo em diversas áreas, mas hoje especificamente na odontopediatria, na ortodontia e na área de disfunção temporomandibular, né? Mas a nossa clínica atende todos os tipos de especialidade. Inclusive hoje eu estou aqui, né, com uma amiga muito querida, a doutora Beatriz, que também está aqui conosco. A doutora Beatriz, ela é minha paciente desde os 5 anos, né? E eu tenho a honra de tê-la comigo hoje, me ajudando nos atendimentos odontopediátricos, né? E desde que nós estivemos juntos pela primeira vez como dentista e paciente, eu falo que ela é um exemplo, né? Que comprova o quanto a prevenção dá certo, e os protocolos de prevenção, puxando um gancho, né, da Luana, não só a questão dos cuidados com os dentes, a higienização, o uso de um bom creme dental fluoretado, mas principalmente da dieta, né, Luana? O que nós percebemos nesse período da pandemia é o quanto as crianças acabaram aumentando o número de refeições, esse beliscar, né, que vocês citaram, e geralmente essas refeições que eles vão beliscando ao longo dos dias, elas são biscoitos, bolachas, né? E esses alimentos são os que mais prejudicam os dentes, né? Que hoje nós sabemos que a cárie, ela é considerada a segunda doença mais prevalente no mundo, ela só perde para quadros de gripe, né? Então isso é muito grave, saber que ela é uma doença açúcar dependente, né? Aí entra a dieta de novo, olha a importância da prevenção, né? Então, independente da área de atuação na nossa clínica, o foco nosso é prevenção. Fazemos também todo, né, o tratamento curativo, mas o foco é prevenção. Legal. E Débora, conta também um pouquinho pra gente, já entrando no nosso tema. Qual que é a idade média que começa o surgimento dos dentinhos nos bebês? E como que deve ser feito a higienização disso? Quando tem um dentinho, 2 dentinhos, como que começa e como que se faz? Essa é uma questão muito importante, Luana, e muitos pais têm dúvida, né? Porque o padrão, né, do nascimento dos dentes, quando nós falamos em relação à idade cronológica, nós sabemos que é por volta dos 4 meses, tá, de idade. Só que tem bebês que com 1 ano às vezes não nasceu nenhum dente, né? Então, até a partir dos 4 meses e até quando esperar esses dentes nascerem também, né? Complementando a sua pergunta. Então, no máximo, 1 ano e 2 meses, 1 ano e 4 meses. Lembrando que passou de 1 ano, né, de idade, se não apareceu nenhum dente, é importante que os pais procurem, né, o profissional da sua confiança para que ele possa averiguar e avaliar esses roletes gengivais, né, desse bebê, porque até os 3 anos nós chamamos de bebê. Porque por mais que não tenham nascido, né, esses dentes, o importante é que esse rolete gengival tenha um volume. Muitas vezes nós conseguimos ver até as ondulações, né, do formato daqueles dentinhos que vão vir ali naquela região. O que não pode acontecer é a criança estar por volta aí de 1 ano, 1 ano e 4 meses de idade, e essa região dos roletes gengivais, ela está em formato de lâmina de faca, né, bem fininha, estreita. Pode ser que esse bebê seja portador de alguma anomalia importante que deve ser diagnosticado o quanto antes, tá? Legal. E sobre a higienização? Começou a nascer os dentinhos, como que a mãe deve se portar daí? Como que deve ser feita? Ótima pergunta também. Qual é a orientação principal que eu e a doutora Beatriz passamos para os pais, para as famílias? Primeira coisa, vamos questionar a família em relação à dieta. Qual que é a dieta desse bebê, né? Ele está se alimentando somente de leite
com leite materno? Se for, não há necessidade de higienizar, tá bom? O leite materno, ele não oferece risco algum, né, de cárie a partir do momento que ele está sendo oferecido de forma exclusiva, tá? Nós vamos nos preocupar quando já é introduzido uma alimentação artificial, como leite artificial, apesar dele ter um baixíssimo teor, né, de fatores que podem vir a descalcificar esses dentes, a higiene bucal já deve ser introduzida, né? Nós vamos nos preocupar principalmente quando a primeira fase de alimentação desse bebê já começar a ser introduzida, no caso, as refeições principais. Tá? Então, a principal higienização que nós vamos procurar fazer é só a partir do nascimento dos dentes, tá? Não somos a favor, nem eu, nem a doutora Beatriz, viemos de uma filosofia que nós não aconselhamos a limpar os roletes gengivais do bebê, tá? Nós vamos higienizar a princípio com gás e água morna. Tá? Nós podemos até, né, um dia marcarmos de fazer uma demonstração, e é bem importante, porque é algo tão simples, Luana e Aline, né, e vai ajudar com certeza muito, né, a prevenir problemas futuros aí nesses dentinhos, né, que estão nascendo. Mas nós sempre falamos para os pais, a fase em que esses bebês estão, enquanto os dentes estão nascendo, são fases bem estressantes, né, para a família, a mãe sempre está cansada, o pai. Então, nós vamos preocupar de novo, novamente dizendo, principalmente com a dieta desse bebê, né? Muito mais do que a higienização, porque se ele estiver se alimentando com alimentos saudáveis, né, livres de açúcar, de produtos industrializados, multiprocessados, uma higienização ao dia apenas já vai ser o suficiente. Até dentro dessa pergunta, porque a gente dá também o ferro, né? Uhum. E o ferro, dependendo da marca, da qualidade que ele começa a manchar os dentinhos já, Sim, não é? sim. E nesse caso, o que a gente faz? Nesse caso, o ideal é esperar todo o período que esse bebê precisa, né, ser submetido a esse tratamento, né, com a utilização do ferro. E a hora que terminar o tratamento, as manchas que os pais não conseguiram remover com a própria gás e água morna, o profissional, né, capacitado, o odontopediatra, ou muitos clínicos gerais também que atendem adultos, atendem também bebês e crianças, podem remover, e é um processo bem rápido, e muitas vezes conseguimos até mesmo com a própria escova, tá? Nesse caso, a escova convencional não é tão eficaz. E aí nós indicamos a Unitufo, que é aquela escova que tem um tufo único, porque ela dá mais... ela tem uma consistência melhor para poder remover, né, esse tipo de mancha. Não saindo, aí o polimento coronário através de uma limpeza profissional mesmo. Ah, legal. Pessoal, muito importante, hein? E assim, continuando em relação à iniciação, né, desse processo, tem a parte que é muito complicada, para não falar outra coisa, que é eles propriamente dito, né, nascerem. Que aí coça, né, Sim. aquela baba gigantesca. Tem ainda muito sobre os médicos falarem que não dá febre, mas acaba dando febre. O que, né? O que fazer com isso? Eu percebo que também, porque eu tô passando por esse processo e acompanhando várias, eu percebo que nesse período, a sensação que eu tenho é que a imunidade dele vai ficando mais baixa, então fica propício a pegar qualquer coisa, eles ficam mais chatinhos, né? O que você indica pra gente tentar aliviar esses sintomas que eles são bem complicados? Sim, e aliviar o coração da mãe também, né? Esse Porque é muito legal. estressante para nós, né? Acompanharmos esse sofrimento, é muito ruim, né? Nós queremos tirar com a mão, pegar para nós, né? E não conseguimos. Exato. Mas, Aline, depende de cada criança, tá? A maioria delas acaba apresentando mesmo algum sinal e sintoma. Eu vou começar pela questão que você até citou, Débora, é uma fase onde eles babam muito, né? É que, na verdade, quando os dentes começam a fazer a irrupção, né? Coincide com um período em que as glândulas salivares estão amadurecendo, né? Elas estão numa fase onde elas vão produzir mais saliva. E olha que interessante, aí... tem-se aquela ideia, puxa, eu acho que é porque tá nascendo o dente. Na verdade, não tem uma relação direta, tá? É porque realmente tá coincidindo a mesma época acontecer esses dois eventos. Em relação à imunidade, é que, na verdade, as crianças nessa fase, como coça muito, eles ficam mais vulneráveis às doenças oportunistas, porque não tendo algo para levar à boca, seja um mordedor, né, de preferência
colocar na geladeira antes para aliviar bem o desconforto. Para os bebês que chupam, né, que fazem uso da chupeta, eu peço para as mães colocar também no congelador para elas ficarem geladinhas. Às vezes nós fazemos picolés de frutas, né, que inclusive vocês me ensinaram algumas receitas da última vez, eu achei fantástico. Tudo isso ajuda muito a aliviar esse desconforto, tá? Então, como coça, se a criança não tiver algo à mão para poder fazer nessa fricção para aliviar esse desconforto, eles vão levar a mãozinha, né? E aí, é claro que o risco de infecção, ele vai acontecer. Muitas vezes esse bebê já está na escola, mesmo sendo uma escola extremamente bem cuidada, limpa, existe, né, esse risco de infecção, mas é por conta da mãozinha que vai levar na boca, ou o que ele vê na frente, na verdade, que é para aliviar esse desconforto. Então, a dica é procurar sempre fazer massagens na gengiva, pode ser uma fraldinha, né, limpa, pode ser uma camisetinha limpa, o que tiver à mão ali. As mães que tiverem acesso a gaze, também ajuda bastante a enrolar no dedo e coçar para eles essa gengiva. E sempre oferecer mordedores, picolés de frutas que sejam bem frios para que possa aliviar, né, esse desconforto. Que na verdade são pequenos processos inflamatórios ali que ocorrem, né? Então são orientações que ajudam a aliviar muito. Você tá falando, eu já tô pensando aqui, né? Porque também tem que ter o senso, né? Porque nem agora tá começando a cair a temperatura. Sim. Então, tem que tomar cuidado com o gelado. Então, a gente procurar, então, fazer como você falou, do paninho. Coçar, coisa assim, isso. que já vai aliviar. E quando tiver calor, já era o gelo, né? Sim. E, por exemplo, a Gabriela, minha filha, hoje com 9 anos, eu usava muito esse tipo de estratégia, não o picolé de frutas, mas eu colocava a fruta, né, na geladeira para ela comer sempre geladinho. Então, no período do inverno, foi até importante você falar isso, eu sempre fazia isso durante o dia, porque mesmo que esteja frio, no período, por exemplo, de uma sobremesa, no meio da tarde, né, a temperatura ainda aceita, né, oferecermos aí esses alimentos. Muito, muito interessante. E deixa eu só fazer mais uma pergunta. Sim, claro. Dentro. Eu tenho que aproveitar, né, gente? A febre é normal ou a febre, aliás, ela vem do dente que tá nascendo ou é por outras coisas, você sabe? Aline, a literatura assim, mundial até hoje não consegue responder, né, essa pergunta. Tem uma linha de profissionais que acreditam que sim, vem desse desconforto, né, desse período de erupção dos dentes. Outros, a maioria dos médicos falam que não tem relação. Mas, como eu já me trato, né, com homeopatia, Gabriela desde pequenininha, então eu tô sempre conversando com a médica homeopata que tem um olhar, né, para a questão emocional da criança e o que essa descompensação emocional pode trazer de alterações físicas. Eu acredito que sim, que tenha relação, tá? Porque a criança, ela fica mesmo descompensada, porque é um desconforto contínuo, né? Que ela... E são pequenos processos inflamatórios, como eu disse, ali na região dos dentinhos que estão se preparando para nascer. Então, eu sempre falo para os pais, e uma coisa bem importante, quem está aqui conosco, prestar bem atenção nisso, né? Muitos pais, muitas mães mandam mensagem: Débora, eu acho que é do dente, então não vou nem procurar o profissional. Não, eu não estou dizendo isso, tá? O médico pediatra, ele sempre tem que estar a par desse quadro febril. Porque quando somente, né, é por conta desse desconforto, geralmente é 37, 37,5, é um estado febril, né? Agora, passou disso, podemos estar diante aí de um processo infeccioso que está se instalando, que geralmente é a partir do 3º dia que nós conseguimos fechar o diagnóstico. Aí pode ser um ouvido, pode ser a garganta, às vezes uma infecção de urina. Então, tem que observar o tempo inteiro todos os sinais e sintomas. Não é simplesmente para achar que é o dente, é uma coincidência. O médico pediatra precisa estar a par, né, de todo esse quadro. Muito importante. E eu vou cortar as nossas, porque alguém mandou aqui uma pergunta. Isso que é legal ser ao vivo, né? Ah, legal. Isso mesmo, Aqui, manda ó, pergunta. a Renata Rocha, oi Rê, a Rê faz parte do meu grupo daquela um monte de mães. Ai, que bacana. Aqui, ó, perdi um pedacinho, então não se deve usar escova e pasta de dente, mesmo o pediatra indicando? Aí eu acredito que seja antes do processo de não só de nascer, mas tá só com os coletes gengivais. Ou é que eu lembro que o bebê dela tá bem pequenininho ainda. Acredito que nesse processo de começo de introdução alimentar e tudo mais. É Renata, né? Renata.
Renata, olha só, o que eu e a doutora Beatriz indicamos, tá? Nós vamos indicar a escova e o creme dental apenas a partir do momento que esse bebê estiver já com mais dentinhos na boca, né? Com uma alimentação, uma introdução alimentar com carboidratos. Se a mãe, às vezes, oferece um carboidrato, né? A base de... que tenha, né? Por exemplo, eu não tô... Você que é nutricionista, me ajuda. Eu quero dizer assim, o bolo é fermentável, Sim. que fala? Que tem a farinha refinada, Que querendo ou não, isso, né? E o isso. açúcar. Carboidratos refinados, né? Que Isso. fala, Ele já tá bom? vai fazer 1 ano e já come, já tem dentinhos. Então, com 1 ano, já indicamos, tá? Já indicamos a higiene com a escova. E o creme dental, eu gosto muito, nós indicamos um gel da Veleda, que é um produto que nós encontramos geralmente em farmácias. Farmácias que não tem, se pedir, eles encomendam, tá? É um produto que ele não tem flúor, porque se a criança não está ingerindo açúcar e derivados, não tem por que entrar com creme dental com flúor. Tá? Então, esse gel é um gel que ajuda a acalmar a gengiva, ele tem calêndula, ele tem um pouquinho de sílica, que ele chega a ser um pouco abrasivo para ajudar a remover a placa bacteriana, que hoje nós chamamos de biofilme, tá? Então, escova o nitufo mais o gel. Por exemplo, foi para a escola ou tá ficando com a avó, é uma babá, estão oferecendo doce, estão oferecendo biscoito, mudou a dieta, aí tem que entrar com creme dental com flúor, tá? Aí nós indicamos 1.100 ppm, no mínimo 1.000 ppm, de preferência 1.100, pode ser 1.200, e aí com uma limpeza supervisionada, porque eles não podem engolir uma quantidade mínima, porque o flúor ele pode ser tóxico, né? Olha lá. Respondido, né, Rê? Obrigada pela pergunta, Rê. Obrigada pela participação. E, Débora, agora falando um pouquinho dessa diferença de um dente de leite para um dente permanente. Quais são as diferenças e qual que é a idade média? Claro que você já falou que vai variar muito de criança para criança, mas qual que é a idade média para essa troca de dente começar a acontecer? Uma pergunta muito importante também, porque quando você fala, Débora, qual é a diferença? A principal é que o dente de leite é um dente temporário. E por isso, muitos pais, até por próprio mesmo vamos dizer assim, é cultural isso, né? De não dar importância, por ser um dente temporário, vai cair, né? Então não precisa cuidar. Eu mesmo, né, tive vários problemas com a minha dentição permanente, por quê? Por falta de informação. Meus pais, né, não tiveram orientação para cuidar da minha dentição decida, então perdi vários dentes decidos antes da hora e eu acabei ficando sem espaço para os permanentes. Então, tive problemas muito sérios com isso. Então, o dente permanente, o dente de leite, a principal, né, diferença é por ser temporário. E, é claro, ele está ali, eu usei meu exemplo, né, para falar o quanto é importante ele estar presente para ele preservar o espaço que o permanente vai ocupar depois. Então, se algum dente de leite ele esfoliar, ele for retirado antes da hora, ele pode, né, se o profissional não conseguir fazer a contenção daquele espaço, ele pode vir a essa região a fechar o espaço e o permanente, de repente, pode ficar incluso ou nascer em algum lugar que seja, nós chamamos de uma ectopia, né? Ele vai nascer fora do lugar onde ele deveria estar. E aí isso pode gerar vários problemas. Tá? Interessante. Anatomia também, né, é diferente. Né? Então, quer dizer assim, se o dente de leite não cuidei direitinho, caiu antes da hora e o permanente ainda não estava nascendo. Então, isso pode prejudicar ali a posição do permanente. Pode. E, querendo ou não, da arcada dentária toda, né? O ideal é fazer um monitoramento, né, com um profissional de confiança para que ele possa fazer. Por exemplo, eu nem sempre coloco as contenções, dependendo da região que aquele dente de leite foi retirado, porque quando ele cai naturalmente, ele esfolia, que nós falamos, geralmente o permanente já está na hora de nascer. O problema é quando ele precisa ser removido, né, antes da hora. Então, ou nós colocamos contenção, ou dependendo da região, nós só monitoramos para não sobretratar aquele paciente, porque muitas vezes não precisa colocar contenção, dependendo do lugar, sabe? Agora, vamos lembrar que tem dente de leite que não cai, né? E isso nós precisamos ter um cuidado especial, fazer um controle radiográfico anual, porque tem alguns dentes de leite que não tem o sucessor, que nós chamamos de agenesia. Aí esse dente de leite precisa ser muito bem cuidado, porque ele
pode durar uma vida inteira, como ele pode, às vezes, né, ser prejudicado, por exemplo, um processo carioso e vir a perder, né, ali o espaço, e com isso, aí sim tem que colocar a contenção, porque aí o implante só pode ser feito daquele dente que está faltando depois dos 18 anos. Interessante. Muito importante, hein? Já tô ligada em tudo. E aí, assim, sobre a prevenção dos mesmos. Você já falou alguma coisa, mas eu acho que é legal a gente frisar sobre isso, né? Que deu para entender claramente do porquê cuidar, mas como que a gente faz essa prevenção? Como que a gente cuida dele? Mesmo porque a gente sabe que vai cair. Sim. E tem um detalhe que eu falei que eu ia perguntar, e eu vou perguntar. Sim. Sobre o fato do tirar o dente, né? Porque a gente sabe como é. Dá pra escrever um livro, né? De tantas formas de tirar. Tem os antigos, né? A forma antiga que eu acho esplendidamente radical. Mas aí, o que você indica a fazer? De como cuidar? E tá vendo que ele tá ficando molinho? O que a gente faz? Tá. Então, primeiro eu vou responder essa primeira pergunta, né, do como cuidar. Então, como a Luana falou, Débora, tem a diferença, né, entre a dentição permanente de leite, sim, eu comentei sobre as principais, e tem uma outra também, Luana, que nós chamamos de espaços de Balme, tá? Todos os dentes, a dentição decídua, ela já vem com vários diastemas, que são espaços. É muito raro acontecer dessa criança não vir com espaço entre um dente e outro nas áreas dos caninos, tá? Então, isso facilita muito a limpeza. Então, nesses dentes, se a criança estiver com uma dieta equilibrada, não precisa passar o fio dental, nós vamos nos preocupar em passar o fio dental só nos dentes do fundo. Então, como cuidar desses dentes? Vamos aproveitar a anatomia, que é muito mais fácil de cuidar do que o dente permanente, porque eles são dentes mais planos, né? O fio dental na região anterior, raramente precisa passar, a própria escova consegue higienizar quando tem esses diastemas, né? E principalmente, Aline, de novo, né, utilizando aqui a presença da Luana, da importância da dieta, cuidar da alimentação dessa criança. Porque às vezes os pais falam, ai, Débora, eu não tô escovando direito. Eu falei, olha, o importante é você desorganizar essa placa bacteriana. Nem que você não faça uma escovação perfeita. Eu vou me preocupar muito mais com o que seu filho está comendo do que com o número de escovação. É óbvio que nós precisamos fazer escovações após as principais refeições. Mas se esquecer de uma ou outra, não vai ser tão grave se essa criança estivesse alimentando, né, com os alimentos saudáveis, não cariogênicos, que nós chamamos. Muito show. E tem idade? Esqueci alguma coisa? Respondi tudo? E como é que a gente tira? Sobre o tirar. Sobre o tirar. Aí eu e a Tia Bia contamos tanta história, né, Tia Bia? O modelo antigo... Então, hoje em dia, nós conseguimos criar estratégias, porque eu falo assim, que atender criança é uma área maravilhosa, né, Tia Bia? Porque nos faz o tempo inteiro, como eu havia dito para a Luana, não tem zona de conforto quem atende pediatria, porque nós temos que nos adaptar a eles o tempo inteiro. Cada criança é única, né? E tem algumas que nós vamos atender sentados no chão, tem outras que nós vamos atender enquanto ela está no colo da mãe, né? Então, é uma aventura cada atendimento. E na hora de remover o dente, nós gravamos vídeos, a minha filhinha, inclusive, tem um vídeo ensinando a amolecer o dentinho, né? E nós vamos estimular e motivar essa criança a ele mesmo remover esse dente. Então, nós vamos criar estratégias, vamos mostrar como faz. E se ele não conseguir, nós, no consultório mesmo, conseguimos preparar aquele dente para fazer a remoção, mas... o procedimento mesmo, né, final ali, a retirada do dente é a criança que faz. Por exemplo, muitas vezes precisamos descolar a gengiva e anestesiamos, precisamos amolecer ele mais ainda, mas a remoção final é a criança que puxa. Que legal. Tá? E assim, o que nós queremos é motivá-lo para ter coragem. Nós sempre falamos isso, mãe, pai, essa motivação, ele perceber que fez a remoção do próprio dente, vai fazer com que ele se motive também para outros desafios, né? Então, e o resultado é incrível, eles ficam numa alegria só. Muito show. Por favor, não usaram aquele negócio antigo, hein? Não, nós nunca orientamos para os pais removerem em casa. Às vezes os pais já chegam falando, pode ficar tranquilo, Débora, esses nós estamos acostumados, nós mesmos, né, removemos e tudo bem. Mas quando parte de nós essa orientação, é com a criança que nós vamos ali, né, criar essas estratégias.
É isso aí. Aline, eu fiquei conversando aqui, uma coisa muito importante, agora eu vou pedir licença, né? Toda. Até eu preparei uma imagem com um rolete gengival e uma bolha, né? Se for possível passar aqui para nós. É algo que eu trouxe também para vocês, porque é algo muito. Uma ocorrência alta que acontece, né? No período em que os dentes estão nascendo. É chamado cisto de irrupção. Tá? Ou hematoma de erupção. E é muito assustador. Para quem nunca viu, nunca foi orientado, a hora que olha, nossa, os pais já ficam desesperados. E não é para menos, porque tem uma aparência assustadora mesmo, né? Então, o que são esses cistos de erupção? Então, a etiologia ainda é desconhecida, tá? Não tem nenhuma comprovação do que é realmente, né, a causa desses cistos, desses hematomas de erupção, tá? Mas eu gostaria de deixar aqui para os pais, dos cuidadores, né, que se vocês estiverem diante, né, de um quadro onde ocorrem esses hematomas, tranquilizá-los, tá? Porque são benignos, podem ficar tranquilos. Geralmente a literatura pede para que nós façamos o rompimento dessa bolha. É algo simples de se fazer, mas em 25 anos eu nunca fiz, tá? Eu sempre aguardo, porque tem também uma filosofia que pede para ter uma atitude mais conservadora, tá? Ensinar a mãe a fazer a massagem, seja com a fraldinha limpa, com uma gaze, com água morna, né? E essa própria erupção desse cisto, ela ocorre de forma espontânea, tá? Raramente precisa fazer, eu pelo menos nunca precisei perfurar essas bolhas. Então, é o dente que tá vindo, tá? Geralmente, acaba até atrasando um pouquinho o nascimento do dente, mas depois ele acaba alcançando o desenvolvimento que teria se não tivesse ocorrido o cisto. Então, podem ficar tranquilos, né? Quem estiver diante de um episódio com cisto dessa forma, o cisto de erupção. Muito interessante. Muito Porque importante. querendo ou não, né, deve gerar uma aflição gigantesca na mamãe que abre a boquinha ali e dá uma olhada nisso. E causa um pouco de desconforto, Sim. porque para se alimentar, a criança fica um pouquinho enjoada, porque fica dolorido, né? Menos do que aparenta, mas é um desconforto. Exatamente. Eu ia até voltar um pouquinho na extração do dente, porque é muito importante você falar isso. Porque, querendo ou não, esse momento já gera um medo na criança, já gera muitos traumas. Eu até ia falar, posso estar errada, mas muitos dos adultos que têm medo de dentista, eu acredito que tenha Um histórico, né? influência, né, disso, de como que foi retirado esses dentes. Sim. Né? Então, mais uma vez, a gente enfatiza aqui em você procurar um profissional que realmente tenha esse olhar mais empático, que nem a Débora falou, porque eu também, trabalhando nessa área, eu vejo que tudo é você dar autonomia para essa criança, né? Que nem você falou, de você ensinar ele a tirar, de você encorajar a criança a fazer isso, faz toda a diferença para não gerar uma situação traumática, né? Sim, e não subestimar essa capacidade dele compreender, né? Porque hoje não mais, né? Mas alguns adultos ainda olham a criança como se fosse uma pessoa pequena, mas, meu Deus, é um universo atrás daquele corpinho, eles compreendem, nós falamos de igual para igual, é o atendimento humanizado, é esse acolhimento. Meu Deus, eles nos surpreendem o tempo inteiro. E eles já estão chegando evoluídos. Sim, inclusive, né? sim, essa geração, ela tá vindo para nos ensinar bastante. Diga. Bom, e para finalizar, então, Débora, fale para o pessoal de casa onde que você tá, como que eles te encontram, você já falou de que lá vocês atendem todas as áreas, não é mesmo? Sim. Então, fale um pouquinho, deixe seu contato aí. Bom, nós estamos no centro de Cabreúva, na Praça Comendador Martins. Nós ficamos ao lado da Santa Casa, lá do hospital, na calçada da farmácia Unifarma, né? E é com muita alegria, né? Quem não tiver alguém de confiança para fazer uma orientação, precisando, né, de alguma informação sobre tudo que conversamos, será uma alegria recebê-los, né? Uma grande alegria e honra para nós. É isso aí. E deixa já um recado para as mamães, para os papais, né? De o que eles podem fazer em relação a isso tudo. Sim, é um assunto que eu acho que nós conseguimos aí dividir em pelo menos uns 10 programas, sabe, meninas? Porque prevenção é algo incrível, é uma área muito ampla. Então, hoje nós falamos só de dentição decídua, né? Aliás, eu esqueci de responder uma pergunta que agora eu lembrei. Quando começa a trocar a dentição? E eu vou falar da importância
não da troca, mas do nascimento do primeiro dente permanente, que na maioria das vezes é o primeiro molar, e ele nasce atrás do dente de leite, do último molar descido, e não precisa cair nenhum dente para ele nascer. Então, quando ele nasce, muitos pais, cuidadores, às vezes acham que é de leite ainda. E se é aquela família que não dá tanta importância, porque vai trocar, mas é por falta de conhecimento, muitas vezes deixam aquele dente, às vezes, cariar, e muitas crianças perdem, né? Então, o que eu deixo aqui é a dica, né, que eu dou é para vocês cuidarem com muito carinho da alimentação dessas crianças, focar bastante nesse cuidado, né, da saúde bucal e, de preferência, as pessoas que estão ao redor dessas crianças fazerem a motivação da escovação, do uso do fio dental, primeiro neles, né? Porque às vezes as crianças precisam ser motivadas, às vezes não vê o pai, não vê a mãe, o irmão escovando, então é muito mais difícil convencermos eles dessa importância. Falar, a tia tá falando isso, mas na minha casa ninguém faz, ou eu vejo poucas vezes fazendo. Então, precisamos ser o espelho, a referência dessas crianças e cuidar muito bem desses dentes de leite, porque eles são de extrema importância. Inclusive, alguns dentes de leite, dependendo da fase de nós conseguirmos removê-los, eles estão sendo usados até como banco de celotronco, né? Então, é um órgão, né? Cada dentinho é um órgão e tem uma importância fundamental aí para a qualidade de vida da criança, mesmo porque se não mastigar bem os alimentos, ele não consegue absorver bem os nutrientes, né, Luana? É isso aí, eu agradeço demais, Débora, por mais essa vez você tá aqui com a gente, foi maravilhoso. Tenho certeza que você aí de casa, ou onde quer que você esteja, também adorou muito, principalmente as mamães, os papais também, mas é as mamães, né, que normalmente acompanham mais. Eu agradeço demais por você acompanhar a gente. Peço para que você compartilhe, né, os nossos vídeos, né, para as pessoas que são interessadas ou aquelas que você acha que deveria começar a se interessar. E aí planta essa sementinha aí, vamos distribuir um Se Queira Bem, mais uma vez mostrando que é de todas as idades, de todas as formas, que a gente gostaria que você se olhasse muito mais. Então você, papai, você, mamãe, começa já a ensinar o teu filho a se querer bem, a se olhar para o espelho de uma forma muito mais prazerosa e independente desde o nascimento, tá bom? Isso faz muita diferença para quando ele tiver adulto. E agradeço por tudo, TV Cabreúva, né, Débora, mais uma vez de estar aqui com a gente, você aí. E até a próxima, pessoal. É isso mesmo, Débora, mais uma vez, meu muito obrigado, foi maravilhoso. Tenho certeza que agregou muita informação aí para vocês que estão nos assistindo. Agradeço a TV Cabreúva pelo espaço, a cada um de vocês que está nos acompanhando. E como a Aline falou, já deixa o seu curtir aí, encaminha para a mamãe que gostaria de saber esse tipo de informação, porque o nosso intuito é sempre estar aqui trazendo informação que seja relevante para você. Então depois comenta aí se gostaram, que tema que vocês gostariam de ver aqui, que esse é o nosso objetivo. Lembrando, semana que vem vai ser um programa muito especial, que é logo Dia das Mães, e nós vamos falar sobre constelação familiar. Então é para toda a família prestar atenção da importância que é ser e ter uma mãe. Tá bom? É isso aí, pode falar. E eu agradeço também imensamente, mais uma vez, pela confiança, pelo convite. Contem sempre comigo, o assunto que não falta, sempre, e todos serão voltados para a prevenção. Gratidão, meninos, uma grande honra e alegria estar aqui com vocês. Gratidão. Gratidão. Obrigada, pessoal, e até a próxima.